Aleluias. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 15. Está escrito assim, queridos: mas eles gritaram: fora com ele, fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: nós não temos rei senão César. Escute bem, irmãos. E eles responderam: nós não temos outro rei senão César. Você pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor? Aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos. Irmãos, eu quero ministrar nessa noite sobre, eu quero dar um tema para essa mensagem: o reino rejeitado. Irmãos, eu chorei quando eu estava meditando, pastor Márcio. Eu chorei quando eu estava meditando nesse texto. Porque quando você olha, quando você faz uma exegese da Bíblia, você consegue entender, você consegue focar qual era o projeto, o plano central de Deus. A maior alegria do Senhor é ter uma comunhão direta e plena com cada um de nós. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e você faz uma leitura escatológica, porque esse texto, ele é de uma profundidade tremenda, irmãos. Porque quando João escreve, quando João registra essas palavras, eu penso, pastor Márcio, o sentimento do coração de João naquele momento. Você presenciar aquele momento, porque quando você olha através das Escrituras, você observa que quando houve a rebelião angelical no céu, imediatamente, Deus fez algo tremendo aqui na terra, Márcio. Deus fez algo diferente. Quando Deus me criou e Deus te criou, foi para ter uma intimidade profunda comigo e com você. Quando Deus criou Adão, o privilégio, o prazer do Senhor era na viração do dia vir conversar com Adão. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar comigo e com você. E sabe o que é que nós vamos tirar de lição aqui nessa noite? Eu quero que você entenda. Nós vamos fazer aqui uma passagem rápida por alguns textos, só para nós compreendermos a dimensão do que João registrou aqui para nós. Quando você estuda as profecias bíblicas, você há de convir comigo que Deus, ele usa a figura de homens para tipificar a Cristo, como também Deus usa, pastor Márcio, a figura de animais também para mostrar dentro de cada contexto o que haveria de acontecer. Todos nós sabemos que Deus usou a figura de Isaac como filho de Abraão, como um pai que oferece aquilo que ele tem de melhor. Porque observe, a primeira vez na Bíblia que você lê a palavra amor, é quando Deus disse: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, Isaac, aquele a quem tu amas. Gênesis capítulo 22. Mas por que Abraão, Abraão sacrificaria o seu filho se Deus não intervisse? Se Deus não bradasse? Era porque Abraão é diferente de todos nós? Não, é porque Abraão tinha fé suficiente. Abraão sabia que se ele desse, Deus é poderoso para ressuscitar a Isaac. Ele não deu simplesmente, não, eu vou dar aleatoriamente, não. Ele deu porque ele tinha uma certeza, uma convicção dentro do seu coração. E dentro da escatologia bíblica, Isaac tipifica Cristo. Ele é o tipo, Cristo é o antitipo. Cristo é aquele que é insubstituível. Se tem alguém que nós não podemos substituir na nossa vida, é a presença de Cristo. Quando você olha dentro da escatologia bíblica,
a figura de Salomão como aquele rei glorioso, aquele rei que é dotado de conhecimento e sabedoria, porque você só vai ter de Deus aquilo que você buscar. E Salomão, quando olhou o contexto, ele disse: me dá sabedoria para poder governar sobre este povo. Você começa a entender que Deus, Márcio, estava preparando um mundo. Deus escolheu uma nação exata para poder preparar, para poder receber o seu filho e mudar toda a história. Mas eles não entenderam qual era o significado de tudo aquilo. Os profetas que estavam na antiga aliança, eles olhavam, era como se eles estivessem vendo duas pirâmides, uma no tamanho menor e outra no tamanho maior. Eles só viam o Cristo, aquele que viria, aquele que sofreria, aquele que pagaria o preço, e eles só olhavam e viam aquele Cristo que voltaria coroado com o seu reino de glória, de majestade real. Mas entre uma visão de uma pirâmide e outra, existia um vale, e ali estava oculto o mistério de Deus, chamado igreja. E aí, quando você começa a analisar esse texto dentro da sua íntegra, você consegue entender porque é que no capítulo 1, quando João começa o evangelho, no capítulo 1, versículo 11, João frisa e diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para um povo que foi preparado dentro do Egito. Uma nação se formou dentro de um cativeiro, e no tempo exato Deus tirou, deu-lhe a eles a terra que manda leite e mel, levantou profetas, homens e mulheres de Deus, para poder instruí-los no caminho, conduzi-los, para que se preparassem para receber o Filho de Deus. Isaías, no capítulo 50, versículo 4, se não me falha a memória, Isaías disse: e Deus nos deu língua de eruditos, para ter boa palavra, para poder dar àquele que necessita. E Deus nos desperta, e todas as manhãs, Deus desperta os nossos ouvidos, para podermos ouvir e aprender do Senhor. O que é que nós entendemos? O Deus que levanta-te como erudito para falar, é o mesmo Deus que te coloca como erudito, para poder sentar, ouvir a palavra de Deus, para poder semear nenhuma terra seca, nenhuma terra improdutível, mas se ela for semeada, ela vai produzir os frutos dignos que Deus busca. E quando você começa a olhar, João diz assim: olha, ele veio, não foi para mim, não foi para você, Léo. Ele não veio para mim e para você, ele veio para uma nação. Mas a nação rejeitou, Kleber. Aquele povo que foi preparado, aquele povo que conhecia a lei, aquele povo que conhecia as escrituras, eles conheciam a lei, mas não conheciam os sinais. Eles conheciam tudo que estava escrito da lei, mas não honrava, não cumpria. Porque observe, quando nós olhamos para a história de Israel, nós dizemos: como é que Judá foi levado a cativeiro? Ela não aprendeu com Israel. Observe, a igreja do Senhor Jesus Cristo está trilhando pelos mesmos caminhos. Deus mostrou o que fez a Israel, Deus mostrou o que fez a Judá, e Deus está mostrando à igreja o que Ele vai fazer nos últimos dias. Olha o cenário que estava preparado. Ei! Se nós olharmos, Márcio, é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos uma guerra política e religiosa. Jesus estava nesse contexto nessa época. Porque de um lado tinha Herodes. E segundo, Márcio, a lei do próprio Israel, do próprio judeus, ele deveria ser julgado por Herodes e não por Pilatos. Mas existia uma guerra política. Ora, um era tetrarca em Cesareia, na região da Galiléia, o outro era tetrarca. O outro era governador da Judéia. Mas por que ele foi julgado por Pilatos e não por Herodes? Por que ele foi julgado por Pilatos e não por Herodes? O Senhor vem no decorrer de toda a Bíblia, mostrando a Israel como as coisas seriam.
Escute. Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, a Bíblia diz que e Jesus indo para as bandas de Nazaré, ou seja, indo para a sua casa, as bandas das Galiléia, Jesus estava na sinagoga, sentado, como era costume. O Senhor, ele estava no templo, o Senhor estava nas praças, o Senhor estava nas ruas, o Senhor estava na sinagoga, e foi dado a ele um livro do profeta Isaías, Márcio, e foi entregue na mão dele para ele ler. E quando ele abre, que ele vai ler, está escrito que o que Isaías profetizou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com um propósito: apregoar, curar, restaurar, anunciar, salvar. E o que é interessante é que Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, anunciar o jubileu de Deus. Mas o texto, se você for ler Isaías capítulo 61, versículo 2, ele não termina somente em apregoar o ano aceitável do Senhor. A parte A, a parte B é e anunciar a vingança do nosso Deus. Mas Jesus, ele parou. Por que o Senhor não completou? Porque ele não veio para julgar, primeiro ele veio para salvar. E o que Israel não entendia, pastor Márcio, é que se ele tivesse julgado naquela hora, nem Israel se salvaria. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, curar, libertar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Isaías 54, 13, a Bíblia diz que Isaías disse: e vocês serão ensinados pelo próprio Deus. E a palavra se cumpriu. Aí quando ele lê isso, ele fecha e diz: hoje, nesse exato momento, agora mesmo, se cumpriu esta palavra, se cumpriu esta profecia. Primeira lição que você vai aprender aqui: muitas das vezes você vai ser rejeitado dentro da sua própria casa. Não deveria ser assim, mas é. E alguém aqui é melhor do que Jesus? Porque muitas das vezes nós somos rejeitados no meio dos meus, no meio dos nossos. Eu tiro por mim. Depois que eu confessei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, depois que Jesus me salvou, porque não foi eu que aceitei, foi Ele que me aceitou. Jesus, eu não aceitei Jesus, Ele é que disse: venha como você está, porque eu vou te transformar e você vai ser uma nova criatura. Ele foi rejeitado, Kleber, dentro da sua própria casa. Ele foi rejeitado, pastor Márcio, dentro da sua própria casa, porque disseram: não é esse o filho de José? Irmãos, ele era o padrasto de Jesus. Ele cuidou, ele cumpriu, ele fez um papel de pai. Não é este o filho de José? O que Israel não entendia é que, pastor Márcio, antes do Messias assumir a sua glória eterna, primeiro, antes dele receber a sua coroa, era necessário primeiro passar pelo sofrimento. Ele não precisava deixar o trono da sua glória, ele não precisava passar pelo que ele passou, mas ele não fez objeção. Escute bem, ele não se omitiu, quando o pai disse assim: a quem eu enviarei? E ele do lado do pai disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não fez objeção. E os judeus, pastor Márcio, esses homens era para compreender essa palavra na sua essência. Era para eles compreenderem essa palavra
Porque, escute, não existe coroa sem sofrimento. Não existe glória sem cruz. Isso se aplica para mim e para você também. Os 4 pilares do cristianismo, Márcio, na minha opinião, é Mateus 16, porque fala da revelação que é Cristo, da igreja, da cruz e da glória. Porque fala do reino eterno. Escute, entre a cruz de Cristo e o reino, existe uma segunda cruz. E ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a cada dia me siga. Sabe quando Paulo disse assim, olha, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, eu guardei a fé, agora eu vou receber a minha coroa que está preparada, sabe por quê? É porque Paulo não largou a sua cruz, ele tomou, seguiu, cumpriu como um bom soldado de Cristo, a sua missão, até o dia do alistamento final. O que os judeus não esperavam, pastor Márcio, era que não existe glória sem sofrimento. E eu digo sem medo de errar. Se o Senhor tivesse completado o versículo, se ele não tivesse, Kleber, parado e dito assim, olha, esse ano é o ano do jubileu. Esse ano, hoje, agora, se cumpriu, é o ano aceitável do Senhor. Se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Hoje é dia de arrependimento. Israel não entendeu. Israel não compreendeu. Aí sabe o que o Senhor fez? Mateus capítulo 21, versículo 43 e 44. O Senhor, nesse texto, o Senhor usa uma parábola. Ele usa várias parábolas, mas tem uma que é fundamental. Que o Senhor fala dos lavradores maus. Vem o primeiro, vem o segundo e eles matam também. Aí ele diz, e quando o dono da vinha chegar, quando ele vier para prestar conta, o que é que vai acontecer com vocês? Por um instante, os ouvidos dos sumos sacerdotes se abrem, aí Jesus diz assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, em verdade eu vos digo que, olha, observe bem, portanto, o reino vos será tirado e será dado a um povo, e esse povo será diferente, porque esse povo vai reproduzir os respectivos frutos. O Senhor estava dizendo assim, ó, Israel, eu vim para vocês, vocês não quiseram, tudo bem. João 1,11, veio para o seu, mas os seus rejeitaram. Aí o versículo 12 ele disse, portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Não da carne, não do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você e eu, nós somos enxertados na videira, não é pela vontade de Israel, não é pela vontade do homem. Nós somos enxertados na videira pela vontade de Deus. Vocês rejeitaram? Não tem problema. Eu vou dar um povo. Esse povo vai reproduzir os respectivos frutos. E tem mais. Tem mais. Eles vão produzir, pastor Márcio, a 100 por 1. Você vai colher onde você não plantou. Você vai ser que nem Isaac. Você não plantou, mas você vai colher. Você sabe qual é o segredo de você colher onde você não plantou? É você manter uma vida de profundidade com Deus. Se você mantiver uma vida de profundidade com Deus, você vai colher onde você não plantou. Amém? Você está entendendo aí, meu? Eu ainda vou entrar aqui no... Márcio, eu não sei qual é o tempo. São ali agora 7h15 e eu tenho quanto tempo? Não vou passar do horário. Vou ser fiel ao horário. Não, antes disso eu estou devolvendo o microfone. Escute bem. Sabe o que eu estou dizendo para você? Ney, tem 20 anos que eu estou nessa cidade. Esse rapaz, pastor Márcio, ele acompanhou os meus filhos, eram deste tamanho. Ele carregava nos braços. Michele, conheci Michele tinha 15 anos. Um adolescente. Cresceram junto. Hoje aqui um casal abençoado para a glória de Deus. Eles viram
O que Deus fez nas nossas vidas aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque você vai colher onde você não plantou. Qual é o segredo? Primeiro, ouvir e obedecer. Israel estava vendo, Israel estava ouvindo, mas Israel não estava obedecendo. Sabe por quê? Em momento nenhum, Jesus deixou de mostrar o que é que ele veio fazer, nem o que é que ele era. Ele não deixou em momento nenhum. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Vocês me seguem não é por causa de mim, mas é porque vocês sabem que vocês saciam a vossa fome. Vocês saciam a vossa sede. Onde eu estou, enfermidade não pode ficar, porque eu sou a cura. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é só você ler. João 4:26, Jesus disse à mulher samaritana: eu sou o Messias. Em João capítulo 8, Jesus disse: eu sou o pão da vida. João capítulo 6. Em João capítulo 8, ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo de número 10, ele disse: eu sou a porta. 10:9. Em 10:14, ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 10:11, ele disse, em João 11:25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que você esteja morto, você viverá. Em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode seguir um caminho se não tiver um objetivo no final. Não existe verdade se não tiver naquele que crê. E não existe vida se não houver um sentido para ela. Em João 15:1, ele disse: eu sou a videira verdadeira. João 18:5, quando foram prender ele no Getsemane, ele veio dizendo: eu sou. E quando chega lá na hora H, ele diz: sou eu. Ele não fugiu da sua missão. E aqueles mesmos que assistiam a ele, pastor Márcio, foram os mesmos que disseram: crucificam. Rejeitaram o rei. Porque observe bem, irmãos, observe bem, não era, Márcio, no meu entendimento, isso aqui não é doutrina, escute bem, é o meu entendimento. Isso prova que não é só o pecado que vai condenar o homem, mas a rejeição a Cristo, Márcio, vai levar muita gente para o inferno. E tem gente com mais medo de morrer do que para o inferno. Porque a morte, eu não tenho medo da morte, porque a morte vai me aproximar do meu Senhor. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tenho medo. Não tenho, estou com 51, vou fazer 52 anos de idade. Tem gente que fica preocupada: eu quero ver a segunda, a terceira e a quarta geração. Eu quero ver o meu Senhor sentado no trono da sua glória, olhando e dizendo: seja bem-vindo. Se Deus me conceder graça aqui nessa terra, para eu ver a segunda geração, louvado seja Deus. Mas tem tanta gente que tem medo, Márcio. Esses homens. Interessante que, se fosse a multidão, Márcio, se viesse da multidão era uma coisa, mas não. Vieram daqueles que conheciam. Não era qualquer um, nem. Aqueles homens, eles eram instruídos em todos os sentidos na palavra. Eles conheciam bem a Torá. Por isso que Jesus o repreendia duramente. Porque quando Jesus dizia o que é que ele veio fazer, qual era a sua missão, quem ele era, eles refutavam. Eles diziam: não, a lei não diz assim. Eles: vocês nunca conheceram a lei, porque se vocês conhecessem verdadeiramente Moisés, vocês iam saber que foi acerca de mim que ele falou. Se não me engano, o que ia andar muito cheio, Deuteronômio 18:15, e eu suscitarei no meio de vós um profeta semelhante a mim. Isso Moisés instruindo o povo. Deus vai suscitar no meio de vós um profeta semelhante a mim, a eles vocês ouvirão. E aí por mais ou menos umas 7, 8 vezes o céu se abre, e Deus mostra verdadeiramente o que é que estava acontecendo, quem era que estava diante deles. Israel não rejeitou o reino, Márcio, sem conhecimento. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos o contexto bíblico, deixa eu ler aqui para você. Atente aí o teu ouvido aí. Veja só, quando nós olhamos o contexto bíblico, Salmo de número 74, versículo de número 12, está escrito assim: pois Deus é o meu rei,
desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Deus é o meu rei. O salmista, um dos filhos de Corá, ele disse: Deus é, esse aqui é o filho de Asaf. O que nós vamos ler em seguida é os filhos de Coré. Ele disse: olha, Deus é o meu rei desde a antiguidade, e a sua salvação se manifesta no meio da terra. No 84, os filhos de Corá escrevendo disse: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e para os seus filhotes junto dos teus altares, e eu te encontrei, rei meu e Deus meu. Irmãos, como é que nós podemos rejeitar aquele que é Senhor, aquele que deu a vida por nós? A geração que está se levantando agora, Ney, é uma geração que está confundida. Porque existe agora os coaches, os pregadores coach, aquele que tem uma mensagem para saciar a tua alma. Escute, a única pessoa que pode saciar a tua alma chama-se Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que massageia o nosso ego, isso nos afasta de Deus. Eu quero dizer para você que não rejeite a tua cruz, porque ela tem a medida exata para o teu encontro com Deus. Ela tem o tamanho exato. A cruz que você carrega, ela tem um tamanho exato, a medida exata para o teu encontro com o Senhor. Ainda tem gente que diz assim: eu não posso suportar, essa cruz está muito pesada. Escute, você sabe o que foi que... Olha a resposta de Pilatos: vocês hão de crucificar o vosso rei? Vocês querem crucificar o seu rei? Eles crucificam. Porque nós não temos outro rei senão César. Olha o que Pilatos está fazendo. Está tentando tirar a responsabilidade dele e jogar nos principais sacerdotes. Aí você sabe o que foi que os sacerdotes disseram? Irmãos, não existe mal sem causa. Deus, ele perdoa qualquer pecado. Agora os problemas que nós arrumamos, nós vamos ter que dar um jeito de resolver. Eu provo isso para você na Bíblia. Visão do profeta Amós, 3 visões. A primeira visão, vinha a praga. Amós orou: Senhor, não permita, porque Jacó é fraco, Jacó não vai suportar. Se o Senhor destruir a essa altura o trigo, o azeite, se o Senhor destruir, eles não vão suportar. O que é que o Senhor fez? O Senhor ouviu a oração de Amós e não enviou a praga. Na segunda visão, o Senhor disse: eu vou ferir as águas, tanto a de cima como a do abismo. Se o Senhor fere as águas do abismo, irmão, o abismo é onde ficam as fontes. Se Deus cessa aquelas águas, Kleber, coitado de nós. Amós disse: Senhor, não faça isso. Jacó é pequeno, não vai suportar. Ó Senhor, espera aí que eu vou te acertar agora. Ó, o Senhor deu ele uma terceira visão. Quando ele olhou, ele viu um prumo. Quando ele viu o prumo, ele se aquietou. Sabe por quê? Porque prumo fala de trabalho da mão do homem. Essa parede foi levantada? Foi. Se você passar o prumo aqui, ela não tiver, derruba e construa outra. O que é isso, pastor? Deus não vai fazer a seu favor aquilo que você pode fazer. Agora aquilo que estiver impedindo o agir, o poder dele na sua vida, que estiver atrapalhando o que você não pode fazer, ele vai fazer por você. Você sabe o que foi que Israel disse? Mateus capítulo 27, versículo 25, ele disseram assim: olha, que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por que você acha que o Senhor chorou quando ele entrou em Jerusalém? Por que será, Márcio? Hein? Por que será que você acha que o Senhor chorou? Quando o Senhor olha, o Senhor chora. E ali, segundo os estudiosos, nosso amado irmão que já está com o Senhor, Christian Shen, os duplos chamamentos da Bíblia. Esse é o 8º. Mateus capítulo de número 23, versículo 36. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes não quis eu, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos debaixo das suas asas, cuidar de vocês, e vocês não quiseram?
Sabe por que Jerusalém, Jerusalém? Porque o Senhor estava chamando para uma responsabilidade, era uma responsabilidade mútua, não é uma coisa individual, não é como Abraão, não é como Jacó, não, é simplesmente Jerusalém, Jerusalém, é um chamado coletivo. Mas em verdade eu vos digo, a vossa casa ficará deserta, até que vocês aprendam a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quer coroa? Carrega a tua cruz. Quer glória? Suporte o sofrimento. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque glória na Bíblia significa aprovação de Deus, Deus satisfeito. Por isso que Jesus vai voltar na sua plena glória. Porque glória na Bíblia fala que Deus está satisfeito. Israel não entendeu que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E deixou a igreja aqui para anunciar, proclamar a salvação do Senhor. Mas em breve ele vai voltar. E segundo o contexto bíblico, nós estamos nos preparando para o maior casamento que vai acontecer na face da terra. Sabe por quê? Porque você não rejeitou o reino. Muito pelo contrário, eu não preciso ver para crer, eu creio sem ver. Porque antes de eu crer, Ele já me viu, já me separou, me escolheu. E eu não estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque Ele me escolheu. Então que caia sobre nós, observe bem, caia sobre nós o sangue dele e caia sobre a nossa geração, ou seja, sobre os nossos filhos. Aí você não entende por que é que o mundo está desse jeito. Aí, observe, aí vem um vendavalzinho, aí o povo todo fica recolhido, com medo. Você está lendo a Bíblia direitinho? Está lendo direitinho a Bíblia? O Senhor disse que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor disse, nesse mundo vocês só vão ter paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Não foi isso que Ele disse? Ele disse assim, olha, não se preocupe não, que depois que você me receber como seu Senhor, a partir de hoje a sua vida vai ser só uma bênção. Você vai andar em carro blindado, nenhum mal vai chegar à tua tenda. Você vai andar, e as pessoas vão olhar e vão ver que você anda num nível superior. Foi assim que Jesus disse? Foi isso. Esse assim, ó. Quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, a cada dia. Não é tomar hoje e largar amanhã, não. Hoje foi um dia, amanhã é outro. Sabe por quê? Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus disse, se o mundo te aborrece, João 14, saibais que primeiro ele aborreceu a mim. E se o mundo me aborrece, é porque eu não sou desse mundo, como você desse mundo não é. Você está aqui, mas você não é desse mundo. Você é um ser espiritual, habitando em um corpo carnal pecaminoso. Por isso que Ele nos convida a nós andarmos em uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de dia após dia matar o nosso eu, para que nós possamos seguir o bom caminho, ouvir o bom conselho. Vocês hão de crucificar o vosso rei? Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Márcio me conhece, sabe que o pastor George, uma vez o pastor George disse que eu era o crente, o batista mais assembleano que ele tinha. Márcio é testemunha. Ela é testemunha. Era difícil eu passar uma semana sem estar viajando para pregar. Não era porque eu queria, era porque Deus me levava. Quando o pastor me procurava, cadê Geninho? Geninho está não sei aonde. Aí o pastor coçava a cabeça. Teve um dia que Márcio foi ministrar. Márcio foi ministrar num lugar, não sei se foi ali para o lado de Piripiri.
Mas estava ministrando num lugar, José Paulo estava em outro, eu, Gilvan, estávamos lá em Pastor Firmino, só que naquele mesmo dia eu ia ministrar em Pituaçu. Ou seja, estava todo mundo espalhado. Aí o pastor George disse bem assim: olha, vocês estão sentindo falta de alguns obreiros aí, que está tudo no campo. Márcio está ali, Paulinho está ali, Geninho está lá em Feira de Santana com Gilvan. Aí Fábio Fortuna estava lá e disse: não, Geninho está pregando na Assembleia de Deus de Pituaçu. Ele disse: está vendo aí, irmão, está todo mundo espalhado. Está todo mundo pregando o Evangelho. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, Ele se revelou, se manifestou para você com um propósito. Escute bem. Aproveite o tempo que você está aqui, porque é aqui que Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, vai te ensinar. E depois Deus vai, não perca a oportunidade. Aprenda, sabe por quê? Aqueles homens, quando estavam ali, Márcio, ele disse uma coisa interessante. O que me leva, nos dias que nós estamos vivendo hoje, é um contexto parecido. É uma guerra política e religiosa. É uma guerra política e religiosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, não se escandalize. Aqui eu não sei, mas eu não sou vacinado. Não tomei, não vou tomar. Isso tem que ser um caso muito extremo para eu poder fazer isso. E se eu fizer, é contra a minha vontade. Escute bem o que eu vou lhe dizer. É contra a minha vontade. E por causa disso, eu já perdi contratos com fornecedores, eu já perdi amigos, até irmãos já se afastaram de mim, por causa disso. Eu digo, eu posso perder tudo, eu só não posso perder a minha salvação. Eu só não posso perder a minha salvação. E desde o dia que começou até hoje, eu continuo olhando para a cruz. Eu continuo olhando para Cristo. E eu vou dizer para você por quê. Eu vou te dizer por quê. Eu já vou aqui encerrar. Eu vou dizer para você por quê. Há uns 5 meses atrás, eu fui na ilha com meu filho, Adriano, meu filho mais velho, e com o meu pastor, o pastor Eduardo. Nós temos uns terrenos ali na ilha, inclusive o da igreja. E eu fui buscar umas mangas. Eu subi na mangueira. Eu peso 100 quilos. Chovendo de tênis, quando eu subi, que eu cheguei numa graia mais ou menos da altura desse teto aí, eu vi que eu ia cair. Eu digo, eu vou cair. Meu filho estava posicionado para tirar uma foto. Só que eu disse, eu vou cair. Quando eu disse eu vou cair, eu não caí assim, Kleber, eu caí assim. Eu não caí assim, irmãos, eu caí na diagonal. Isso quer dizer que de onde eu estava, para onde eu vim cair no pé da mangueira, dá mais ou menos uma distância de uns 3 a 4 metros. E quando eu caí, que eu vi que eu ia cair, eu coloquei o meu braço, segurei o meu pescoço e disse, pode fazer o que for, mas minha cabeça não vai bater. Essa parte do meu cotovelo pegou numa parte que tinha mais alta, e meu pulmão ficou, ar que era bom não vinha. Eu tentava respirar e não vinha. Eu disse, é agora que eu vou apontar o meu Senhor. É agora que eu vou para perto dele. Eu só vi na hora que meu filho veio correndo e o pastor repreendendo. E eu me lembro que eu só fiz assim, e eu não sentia o ar vir. Eu fazia, e eu não sentia. E eu comecei Aí de repente, eu vi o pastor dizendo assim, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Quando ele disse isso, me coloquei de pé e disse, eu vou subir porque ali tem umas mangas bonitas, umas mangas grandes. Ele disse, nunca mais você vai subir num pé de mangueira. Irmãos, nós só iremos, escute bem, nós só iremos partir dessa terra quando chegar o tempo exato de Deus. Basta você olhar para a cruz,
Basta você entender que você e eu, nós não éramos dignos, mas Ele disse que se nós cremos, então Ele deu no poder, a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. E é por isso que eu mantenho a minha fé, eu mantenho a minha esperança, a minha alegria no Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que está por vir, aí aquilo que o mundo vai provar, eu tenho a plena certeza e a plena convicção de que a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará aqui quando todas essas coisas acontecerem. Embora alguns aí, muitos homens muito inteligentes, são teólogos que merecem o meu respeito, e eu não sou contra teólogo nenhum, muito pelo contrário, eu apoio, eu quero que você vá, que você aprenda, eu sou a favor do conhecimento e quero que você conheça, mas não é para você brigar, nem para discutir, é para você ser um canal de bênção na mão de Deus, para alcançar aquele que está perdido, para que naquele grande dia, ele entenda que tudo aquilo que Jesus fez, foi para que nenhum sequer se perdesse, mas que todos viessem e se arrependessem, para que todos possam entrar pela porta, porque um dia a porta da graça vai se fechar, e aí não vai haver mais esperança para ninguém, mas louvado seja Deus, porque aqueles homens rejeitaram, mas a igreja do Senhor, ela disse sim, eu creio, eu quero, eu estou aguardando, porque se aqueles que andaram com Ele, se aqueles que caminharam com Ele, que presenciaram o que Ele fez aqui na terra, não creram, eu não preciso ver, eu não preciso presenciar, eu só preciso crer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que eu estou pedindo, ou do que eu estou pensando, porque Ele é Senhor. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer, eu creio sem ver. E eu disse lá em casa, eu disse, olha, pelo amor de Deus, caminhe direito, porque eu acabei de estourar o limite de livramento no céu. Eu acabei de acabar com os créditos que tinha no céu. Acabei. Porque grandes foram os livramentos que o Senhor me deu. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós fecharmos aqui agora. Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida regada na presença de Deus? Quer ter uma vida de profundidade com Deus? Quer colher onde você não plantou? Eu não sou pregador de prosperidade, não. Não sou, não. Não sou e sou contra. Eu sou contra a teologia da prosperidade e sou contra a teologia da distorção, que distorce a palavra de Deus. Homens que outrora criam no arrebatamento da igreja, hoje não crê mais. Escute, se você não crê mais no arrebatamento da igreja, eu quero dizer que é ainda a esperança para você retornar e tomar o seu posto. Porque se você analisar tudo, Jesus cumpriu todas as coisas e Ele vai voltar. Ele vai voltar. Márcio me acompanhou durante 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu chegava na escola dominical primeiro do que ele. Mas nunca deixei de guardar no meu coração aquilo que era ensinado. E a prova maior de que não chegou o tempo de eu ir embora dessa terra, é que quando eu e minha esposa orarmos, porque nós morávamos de aluguel, eu disse, Senhor, se nós vamos continuar nessa terra, eu não quero morar de aluguel, eu quero uma casa própria. E minha esposa, ousada, deste tamanho, 1,52 m, mas ousada no espírito. Ela disse, Senhor, eu não quero aqui não estou menosprezando não, mas eu quero do lado de lá. Eu olhei para ela assim, eu digo, eu aqui comigo, eu digo, Jesus, qualquer lugar está bom. E os irmãos são testemunha. Todas as vezes que eu convidava a Kleber, Márcio, para ir lá em casa tomar café, mas eu só tinha cuscuz e charque. Não tinha outra coisa. E a resposta de Deus foi, hoje nós estamos na nossa casa. Os nossos filhos tudo grande na presença do Senhor. O lugar lá para a gente atravessar a Macedônia e construir a igreja. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor.
no seu comportamento, na sua vida de cristão, na sua atitude. Não negue a Jesus por nada. Se tiver que perder, eu perco. Se tiver que, eu sofro. Se tiver que passar, eu passo. Eu só não vou abrir mão da minha vida, da minha liberdade em Cristo. Não vou abrir mão da minha fé. Pode tirar de mim o que quiser. Só não pode tirar de mim a esperança que o meu Redentor vive. Assim como disse Jó, eu digo aqui, estou encerrando agora. O meu Redentor vive. E eu estou por certo que ainda nesse tempo ele se levantará a meu e ao teu favor. E ainda nessa terra nós havemos de glorificar o nome dele. Amém, queridos? Israel rejeitou, mas nós fomos chamados para levarmos a nossa cruz e não rejeitarmos o Senhor da glória. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando essa igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos, o pastor, os presbíteros, os diáconos, os obreiros. Que Deus faça grande obra no meio dessa igreja. E eu volto a dizer, se vocês trabalharem para o Senhor, se essa rua toda aqui confessar Jesus como seu Senhor, esse lugar vai ficar pequeno para poder conter a quantidade que Deus vai trazer. Se você crê, Deus vai trazer outra coisa. Deus vai trazer pessoas necessitadas, pessoas que vão querer ouvir uma palavra, pessoas que você vai olhar e muitos vão desprezar, mas Deus vai mandar, porque o Senhor, seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor te colocará. Não pense que é só em riqueza, não, muito pelo contrário, é em tudo, é no reino. E humilde não é aquele que diz que é humilde. Humilde é aquele que demonstra, através das suas ações e das suas atitudes, o que é humildade. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Pastor Márcio, eu estou passando a palavra em nome de Jesus.